Boa noite. Meu nome é Maria, eu estou participando de um documentário para a turma de publicidade aqui dessa faculdade. E o documentário dele é um tema muito amplo, e eu aposto que a maioria de vocês sabe como funciona hoje em dia o sistema manicomial, que é complicado falar até, aqui no Brasil. Como vocês sabem, hoje existe ainda muito preconceito em relação a esse tema. Nós fomos em hospitais, conversamos com psicólogos, conversamos com um monte de gente, assistente social, pesquisamos sobre o assunto, porém é um tema que não é muito aceitado hoje pela população, principalmente aqui no Brasil. Muito preconceito, pouco entendimento e, principalmente, as pessoas que trabalham nesta área hoje enfrentam como que eu vou explicar? Algo assim como não tem investimento, não é um assunto político, não dá voto. Então, há muita coisa por trás do sistema de manicômios hoje no Brasil. E fomos atrás, pesquisamos. Para começar, a gente precisa entender o que é um sistema manicomial hoje. Hoje, ele se restringe, aqui em Cuiabá, a Adalto Botelho, no qual temos o setor 1, setor 2 e setor 3, que fazem a internação desses pacientes, quando são levados ou pela polícia, pela família, ou pelo próprio paciente. Porém, hoje em dia, mais é a família que está levando, e muitos até abandonam lá. Nós vimos vários casos, não foi fácil, a turma ficou muito impressionada com o que viu lá dentro. E eu falo para vocês, não é um tema convencional, não é um tema que hoje é aplicado em muitos lugares, a não ser psicólogos que acabam estudando sobre o assunto. Manicômio, para vocês terem ideia, antigamente, há muitos anos atrás, era um local onde eram colocadas aquelas pessoas que não se adequavam às regras da sociedade. Tudo que é estranho, tudo que eu não entendo, eu excluo. E hoje em dia ainda é visto dessa maneira. O que eu não entendo, eu excluo. Não faz parte do meu cotidiano. Então eu coloco de lado. Naquela época, no caso, centenas de anos atrás até, a própria Igreja Católica também, eles colocavam isso como heresia. São pessoas possuídas, houve até a Inquisição, que morreu muita gente nessa época, porque eles não entendiam o comportamento e viam isso como heresia. Só que, conforme o tempo foi passando, foi evoluindo o pensamento das pessoas e eles começaram a perceber que não era bem assim. Porém, a sociedade também não aceitava. Continua sendo estranho e não pode participar da vida em sociedade. O que foi feito? Foi construídos locais, no caso manicômios, onde foram colocadas as pessoas e lá deixadas, sem tratamento, sem acompanhamento. Para vocês terem uma ideia do que essas pessoas viviam, muitos morriam de fome, outros viviam da própria loucura, acabavam morrendo. Às vezes uns não tinham nem sintomas adequados de loucura mesmo, de problemas mentais, porém não seguiam as regras da sociedade, eram jogados lá dentro e acabaram morrendo. Muita gente morreu nessa época. Em meados dos anos 1900, mais ou menos, começaram a observar mais essas pessoas e falar, opa, a gente pode talvez ajudar em alguma coisa. Onde foram começando a fazer estudos sobre o comportamento deles. Freiras, religiosos, começaram não só a olhar essas pessoas, como também começaram a cuidar. Mas como cuidar? Como? Se a pessoa é sã, fisicamente, tudo bem. Os que começaram a entender que aquilo não era apenas loucura, que podia ser tratada. Existia um tratamento. Haviam médicos, enfermeiros, religiosos que pretendiam ajudar essas pessoas, não só levando comida e deixando elas morrerem à míngua. E começou. Porém, como você vai tratar o que você não entende? Como que você vai explicar para a família que aquela pessoa tem uma doença se aparentemente ela é sã? É uma doença mental, uma coisa que não funciona na cabecinha deles. Tem alguma coisa, um curto-circuito que deu e simplesmente não funciona. Começou então o tratamento com médicos, enfermeiros cuidando, religiosos.
E como eram feitos esses tratamentos? Aí que está a questão. Amarrados, muitas vezes com choques elétricos absurdos. Muita gente já falou sobre isso antigamente. Choque elétrico, amarrado o tempo todo. Não existiam medicações como existe hoje. O que eu não entendo, o que eu não compreendo, eu vou tratar do jeito que eu acho melhor. Amarrar uma pessoa vai parar de fazer ela ficar se debatendo? Não sei, vou testar. E foi isso que fizeram muitas vezes. A maioria das pessoas que moravam nesses manicômios, o que eles conheciam, para vocês terem ideia, era a falta de comida, falta de banho, defecavam, urinavam nas próprias pernas e ali viviam. E durante a noite, era essa maneira que eles viam o mundo. Imagina você à noite não ter uma luz, só ouvir loucuras, gritos, pessoas chorando, berrando no seu ouvido e você em completo breu. Não sabe para onde ir, o que está acontecendo e o que está fazendo ali. Você não entende. Quando você teve o surto, você foi jogado nesse lugar. Agora você está consciente e você não consegue entender o porquê de estar ali. E você tem que conviver com isso todos os dias, durante meses, anos seguidos. Muitas vezes abandonado pelos seus. Esta era a visão do manicômio no passado. É a visão dos estudos que nós realizamos. Você conseguiria viver assim? Agora vem a parte interessante. O que vem sendo feito para ajudar essas pessoas hoje? Você sabia que no Brasil, só a partir dos anos 70, anos 70 faz aí 45 anos para cá, para vocês terem ideia de como isso é novo para a gente. Nos anos 70, o Brasil começou mais a investir, tirar as pessoas desses manicômios, levar um tratamento adequado para elas, tirando elas e deixando mais junto com a família. Introduzindo essa pessoa na sociedade. Porém, foi só no ano 2001 que eles começaram o programa de inclusão. O que é isso? É incluir essas pessoas dentro da sociedade. Só que isso não é fácil, gente. Hoje, se você entra no ônibus e uma pessoa com deficiência mental entra, dificilmente você vai se lá sentar do lado dele. Dificilmente você vai se levantar para dar um lugar a ele. Como acontece, eu vejo isso todos os dias. Ou seja, aquele preconceito que foi instalado há décadas atrás, ainda existe hoje. Essas pessoas, elas enfrentam a família, as pessoas, elas enfrentam um preconceito tão grande, tão absurdo, que sinceramente, eu não consigo entender, porque na minha família eu tenho casos. Eu tenho um caso de uma criança de 12 anos que foi chamada de cavalo. Por quê? Porque ele não se comportava como uma criança de 12 anos e foi um idoso que fez isso. Entenderam? Esse tema, ele é muito, assim, muito pitoresco. Vamos colocar desse jeito. Por quê? Porque essas pessoas não dão voto, essas pessoas não dão publicidade. Simplesmente o que elas dão? Trabalho. O governo não quer gastar com elas porque elas não dão lucro nenhum à sociedade. Vocês entenderam aonde que vai o preconceito hoje? Porque vocês imaginam a maneira como eles eram tratados no passado, o que diferenciou hoje? Se você tem uma pessoa com deficiência mental na sua casa hoje, através do SUS para conseguir um tratamento para ele, vocês podem acreditar, não é fácil. Eu sei disso. Eu já vi casos da pessoa, a família implorar para a pessoa ser internada. Eles dão um sossega-leão, volta para casa. Eu já vi casos dessas pessoas se tornarem tão agressivas e acabarem matando seus parentes. Aí a polícia entra no meio. Aí é onde eles são internados. Através do Poder Judiciário, é internado no manicômio. Mas primeiro ele matou. Não havia necessidade disso se ele tivesse um tratamento adequado antes. Hoje, nós vivemos com esse preconceito. Hoje, nós tentamos incluir essas pessoas em sociedade. Mas como que você vai
Hoje, você imagina, como você vai chegar para uma mãe e falar para ela, mãe, você já pensou que seu filho tem um problema mental? Com certeza você ia levar um tapa, né? Mas muitas mães também não aceitam. A família não aceita. Como que alguém de fora vai aceitar se a própria família não aceita? Aquela criança que nasce e já tem algum sintoma de problemas e começa o tratamento desde cedo, ela não vai se tornar uma pessoa que vai sair agredindo, porque ela é tratada. Nenhuma criança, quando nasce, já nasce psicopata. Ela não nasce com isso dentro. Ela já tem um problema, se for detectado antes, ela não vai desenvolver. É isso que as pessoas têm que entender. O problema é que ninguém quer entender isso. Como eu disse para vocês, isso não dá lucro, isso não dá voto. Cadê o investimento que há hoje? Eles colocaram uma coisa muito bonita para se fazer, inclusão social. Legal isso, né? Olha, todas essas pessoas têm os direitos deles reservados. É legal isso. Só que é no papel. Na realidade é outra. Você vai num hospital, num CAPS, se você consegue um psicólogo, é milagre, claro, pelo SUS, né? Se você consegue um psicólogo, é difícil. Para você conseguir a medicação, é mais difícil ainda. Se você é da alta sociedade, esquece. Ninguém vai saber que você tem um problema mental, porque a família vai esconder você, porque vocês é diferente. Você vai ser excluído pela sua própria família, porém você vai ter um... Como que eu vou colocar para vocês? Vocês vão para um SPAR, para ter um cuidado. Todo mundo da família vai ficar sabendo que você está no SPAR, está com estresse. Porque na verdade você não tem um estresse, tem um problema mental mesmo, tem alguma coisa séria atrás de você. É assim que é visto hoje. Então, o que nós temos que trabalhar é com o preconceito. Mostrar para o mundo que essas pessoas são como nós. Na nossa família pode acontecer de ter uma pessoa assim. E nós precisamos tratar delas. Sem preconceito, sem racismo, sem olhar torto quando passa perto da gente, sem olhar assim, ficar tipo, opa, não chega perto de mim, você é louco. Não faça isso. Não abandone um familiar seu dentro de um hospital psiquiátrico, como é chamado hoje. É o mesmo manicômio do passado. A única diferença é que agora eles enfiam um remédio na sua boca, ou através da veia, no sistema, ou via endovenosa, como eles falam. Isso não existe, gente. Tem que ter um tratamento adequado. Tem que acompanhar essa mãe, essa criança, desde a hora que ela foi concebida, para essa criança ter um tratamento adequado, para vir se tornar um jovem, um adulto no futuro, que mostre para a sociedade, eu estou aqui, eu estou bem. Esse é o trabalho da turma de publicidade da Faculdade Unirondon. E eu espero que, através deles, vocês entendam. Acabem com esse preconceito. Lutem por essas pessoas. Pode estar na sua família, pode estar perto de você, e às vezes você não está observando. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos